Queridos amigos, bem-vindos ao Think BRICS. Hoje temos o privilégio de conversar com Fabiano Escher, um economista político brasileiro e pesquisador especializado em capitalismo agrário, regimes alimentares e o Sul Global. Ele é o autor de BRICS and Global Agri-Food System, um livro que será lançado em breve e promete ser um estudo marcante sobre como as histórias agrícolas da China, Rússia, Brasil e Índia estão remodelando o futuro do capitalismo global e dos processos e políticas alimentares mundiais. Desculpe. O trabalho dele chega em um momento crítico. À medida que a ordem alimentar global se fragmenta e as cadeias de suprimentos são transformadas em armas, os BRICS deixam de ser apenas mercados emergentes. Eles se tornam organizadores de um novo mundo. E a agricultura, essa base mais fundamental da civilização, está bem no centro disso tudo. Professora Etcher, bem-vinda ao Think BRICS. Obrigado por me receberem, é um prazer estar aqui. Obrigada. Vamos começar com a primeira pergunta sobre o seu livro. Seu livro começa com uma afirmação marcante. Deixe-me ler. A civilização construída sobre a globalização neoliberal entrou em colapso. E o fim da comida barata desde 2008 é uma das principais linhas de fratura. Desde os picos de preços dos alimentos em 2008, 2011, passando pela Covid, até a guerra na Ucrânia e a crise atual no Oriente Médio, como a comida se tornou uma linha de frente do conflito geopolítico? Obrigado pela pergunta. Bem, a comida se tornou a linha de frente do conflito geopolítico porque a era da comida barata nunca foi simplesmente um fato econômico. Foi um acordo político. Ela dependia de energia barata, crédito barato, transporte barato, mão de obra barata, fronteiras ecológicas, rotas comerciais abertas e, principalmente, da crença de que os mercados globais poderiam abastecer as sociedades melhor do que os próprios estados. O que entrou em colapso não foi apenas a estabilidade dos preços dos alimentos, mas também a confiança de que uma ordem alimentar mundial liberalizada pode garantir estabilidade social, segurança nacional e legitimidade política. Bem, os choques nos preços dos alimentos em 2008 e 2011 foram o primeiro grande alerta. Eles mostraram que, quando os preços dos alimentos sobem drasticamente, os governos não tratam os alimentos como apenas mais uma mercadoria, uma simples mercadoria. Eles liberam estoques, cortam tarifas, impõem controles de preços, restringem exportações, ampliam subsídios e defendem os consumidores internos. Em resumo, os alimentos são rapidamente repolitizados. Por isso, argumento que o fim da comida barata representa uma ruptura mais profunda. A comida é uma das bases materiais da civilização. Quando ela se torna instável, a relação entre economia, sociedade e natureza fica sob pressão. A Covid intensificou isso. A pandemia não criou a fragilidade do sistema alimentar global, mas a expôs de forma brutal. Depois, a guerra na Ucrânia tornou impossível ignorar a dimensão geopolítica. Rússia e Ucrânia são centrais para o trigo, milho, farinha, óleo, fertilizantes, energia e corredores do Mar Negro no mundo. No Oriente Médio, por exemplo, Gaza, água potável, comida, terra, acesso humanitário e infraestrutura tornaram-se parte do próprio conflito. Tudo isso foi terrivelmente destruído. No Mar Vermelho, com o Irã, há impacto na segurança, perdas no frete, preços da energia, rotas marítimas e gargalos estratégicos. Vamos analisar a cadeia causal. Um choque no Mar Negro afeta os preços do pão no norte da África. Um conflito no Mar Vermelho afeta o comércio entre a Ásia, Europa e África. Preços mais altos de energia afetam os fertilizantes. Os fertilizantes afetam as decisões de plantio. As decisões de plantio afetam as colheitas futuras. Os sistemas alimentares são globalizados, mas a autoridade política segue fragmentada. Os BRICS são centrais porque não são apenas vítimas passivas da ordem mundial fragmentada. Eles são organizadores, mediadores e, às vezes, beneficiários disso. A China vê a segurança alimentar como soberania nacional, usando reservas, proteção e importação estratégica. Já a Índia aposta em sistema público de distribuição e grãos subsidiados. O Brasil, por outro lado, meu país, combinou o poder de exportação do agronegócio com políticas de combate à fome, combate à pobreza, merenda escolar e compras públicas. A Rússia talvez seja o caso mais interessante.
Após o trauma dos anos 90, a Rússia reconstruiu sua agricultura e virou uma das maiores exportadoras de trigo, conquistando vantagem geopolítica. Então, para finalizar minha resposta, eu diria que a comida não está sendo simplesmente usada como arma. Embora isso possa ser verdade, o ponto mais profundo é que a comida se tornou estratégica porque a promessa neoliberal de abastecimento automático pelo mercado já não inspira confiança. As pessoas não acreditam mais nisso. A velha ordem via a comida como mercadoria regida pelos mercados globais. A ordem emergente trata a comida como uma infraestrutura de soberania, de reprodução social e até mesmo de influência geopolítica. Por isso, a agricultura e a alimentação deixaram de ser secundárias na política mundial. Elas são um terreno decisivo sobre o qual o futuro do capitalismo global e da multipolaridade será disputado. Obrigada. Seu livro defende que, para entender o capitalismo atual no Brasil e na Rússia, na China e na Índia, é preciso voltar às suas histórias agrícolas, aos seus regimes de terra, às estruturas camponesas e às relações de classe no campo. Você pode nos dar um exemplo concreto de como o passado agrário de um país ainda está moldando seu modelo econômico hoje? Sim, posso. Obrigado pela pergunta. Posso te dar exemplos de qualquer um desses países, inclusive de relações como entre Brasil e China? Sim, por favor, que tem um complexo Sinomite muito importante. Mas vou aproveitar a oportunidade e falar um pouco sobre a Rússia. Acho que é um exemplo muito bom, é um caso forte. Se você quiser entender o capitalismo russo hoje, não podemos começar em 91 como se o capitalismo simplesmente tivesse surgido do nada com a reforma de mercado e o colapso da União Soviética. Devemos analisar melhor sua história agrária. Tomemos, por exemplo, o final do período czarista. A Rússia já era uma potência de grãos naquela época. É muito famoso que o ministro das Finanças, Vyacheslav Gradsky, se meu russo estiver correto, disse que nós passaremos fome de trigo, mas ainda assim vamos exportar. Exportava grandes quantidades de grãos, essenciais para o balanço de pagamentos, receita do Estado e industrialização. Mas isso não resultou de uma grande transformação capitalista no campo. A transição agrária na Rússia continuou limitada na época. Foi uma transição de cima para baixo, marcada por domicílios camponeses pobres, baixa produtividade, demanda interna fraca e um Estado tentando mobilizar a agricultura para o poder nacional e a expansão militar. Então, um longo padrão russo começa aqui. A agricultura não é simplesmente um setor econômico privado. Ela está ligada à formação do Estado, à ambição geopolítica e ao controle social. Isso segue na era soviética. Com a coletivização forçada, a agricultura virou um mecanismo de transferência de excedentes da agricultura para a industrialização. O que você chama de kolkhozes e sovkhozes não eram apenas fazendas. Eram instituições de produção, emprego, bem-estar, acesso à alimentação e controle territorial. Eles ajudaram a construir a Rússia e toda a União Soviética como uma potência industrial, mas a um custo humano enorme e com ineficiências persistentes. E isso produziu um paradoxo. A União Soviética era uma superpotência, mas, a partir dos anos 70 e 80, passou a depender cada vez mais da importação de grãos, especialmente dos Estados Unidos, para sustentar a produção pecuária e atender às expectativas dos consumidores urbanos com o chamado contrato social soviético. Assim, a dependência alimentar era vivida não apenas como um inconveniente econômico, mas como uma vulnerabilidade estratégica. E isso se tornou ainda mais brutal com a catástrofe dos anos 90, desculpe. As reformas pós-soviéticas desmontaram as fazendas coletivas e estatais, mas não criaram, como posso dizer, um setor de agricultura familiar ao estilo europeu. A terapia de choque desorganizou a produção, infraestrutura rural, provisão de assistência social e acesso à alimentação. A produção agrícola colapsou, importações cresceram e muitas famílias sobreviveram com autoabastecimento em pequenos lotes. Então, a memória dos anos 90 é essencial para entender a Rússia contemporânea. E as mudanças que Putin promoveu são, digamos, uma resposta direta a esse trauma. Centralizou as capacidades do Estado, o comércio, fortaleceu grandes fazendas corporativas, apoiou a substituição de importações e conectou a agricultura, a segurança nacional e a soberania mais amplas. Agora, o principal ator no agronegócio russo são os chamados agroholdings.
Eles são grandes grupos integrados horizontal e verticalmente, frequentemente conectados a finanças, processamento, logística, varejo e canais de exportação. Eles não significam o retorno à agricultura coletiva soviética. Esperava-se que uma agricultura em grande escala, apoiada pelo Estado, fosse a base da segurança alimentar nacional. É por isso que a transformação da Rússia de uma dependência de importação para uma potência exportadora de trigo não é apenas um caso pontual de sucesso. É uma reorganização do capitalismo em torno de uma capacidade agrária apoiada pelo Estado. Desde 2014, sanções e contrasanções aceleraram esse padrão. O embargo alimentar, a substituição de importações, o apoio às empresas nacionais, os chamados agro-holdings e a orientação para exportações. Como para a China, para a Turquia, para o Oriente Médio, o norte da África, transformou a agricultura da Rússia em um ativo geopolítico. A agricultura é onde Estado, produção em larga escala, controle territorial e poder internacional se cruzam. Só para finalizar, hoje a Rússia, o capitalismo russo, eu diria, não se resume apenas a plataformas de petróleo e gás e ao complexo industrial militar. Também possui uma dimensão agroalimentar, um poder agroalimentar com corredores, fertilizantes, a logística do Mar Negro, agro-holdings e uma política de segurança alimentar. E até mesmo na diplomacia, tudo isso agora faz parte da inserção da Rússia na economia e na política mundial. O ponto mais amplo é que a história agrária não desaparece. Elas se sedimentam nas instituições, nas relações de propriedade, na capacidade do Estado e até mesmo no senso comum político. Na Rússia, o centro da questão permaneceu notavelmente persistente. Como um Estado pode mobilizar terra, trabalho, grãos, infraestrutura para garantir a soberania em um ambiente internacional muito hostil como o que vivemos hoje? É por isso que a Rússia é um caso tão poderoso, um caso poderoso. Isso mostra que a questão agrária ainda está, por assim dizer, viva no século XXI. Obrigada. Yuni, você conhece muito bem, estudou muito bem o caso russo, mas agora é a minha vez de te perguntar sobre o caso brasileiro, porque nos bastidores nós mencionamos o professor Niculin, com quem tive a honra de conversar sobre agricultura nos BRICS, e ele me disse que a Rússia e o Brasil têm muito em comum em termos de organização, como a visão sobre a agricultura. Você mencionou que na Rússia temos grandes conglomerados agrícolas que produzem, vendem, distribuem com logística integrada, e o mesmo acontece no Brasil, certo? Sim, é semelhante, mas com resultados parecidos por histórias diferentes, eu diria, porque diferente da Rússia, nós não tivemos uma revolução ou uma coletivização. Sempre tivemos, digamos, um modelo capitalista na agricultura. Mesmo desde, digamos, o final do século XIX, o principal setor da nossa economia eram as exportações de café. E então, quando crise de 29 aconteceu, a economia do café entrou em colapso e o Brasil entrou em um processo de industrialização em massa nos anos 30. Isso continuou direto pelos anos 50 e 60. Já nos anos 60, enfrentou o que chamamos de industrialização por substituição de importações. Entrando em um momento de, digamos, desaceleração, a substituição de importações estava perdendo força e, politicamente, o Brasil estava em turbulência. E em 64, aconteceu aqui um golpe de Estado, um golpe militar. Durante os primeiros 4 anos, a economia era muito complicada, estava estagnada, havia repressão política e tudo mais. Mas desde meados dos anos 60, eles começaram a lançar políticas agrícolas muito fortes, com crédito rural, extensão rural, pesquisa agrícola, linhas de crédito do Banco do Brasil. E então, a proposta da esquerda anteriormente era promover a reforma agrária como solução para a inflação dos alimentos e todos esses problemas. Mas a ditadura era aliada dos proprietários de terra. Então, eles não deram continuidade à ideia de reforma agrária. Em vez disso, eles apoiaram o que chamamos de modernização conservadora da agricultura. Eles promoveram uma mudança técnica na agricultura e na produção pecuária. Eles construíram enormes complexos agroindustriais, semelhantes ao que vocês chamam hoje na Rússia de agro-holdings,
e não eram estatais, eram de propriedade privada. E também as empresas multinacionais do agronegócio chegaram ao Brasil naquela época. Algumas delas já estavam aqui. E então, nos anos 90, quando a globalização neoliberal veio junto com a democratização no Brasil, porque o nosso processo de democratização começou em 85, essas duas coisas convergiram. E nós tivemos, na época, digamos, uma crise cambial, uma crise monetária. E a maneira de dar uma resposta em termos de balanço de pagamentos foi promover as exportações do agronegócio. Então, o modelo moderno de grandes fazendas com alta tecnologia, uso intensivo de capital, menos empregos, alto uso de pesticidas, todas essas coisas se consolidaram desde os anos 90 e hoje eles são uma grande potência agroexportadora, especialmente de soja, e a China é o nosso principal mercado. Fonte. Na China e na Índia, me corrija se eu estiver errada, a estrutura do agronegócio é absolutamente diferente em relação à Rússia e ao Brasil. Eles não têm tantos conglomerados agrícolas como chamamos aqui. Os pequenos agricultores predominam. Estou certa? Sim, você está certa. A estrutura dos negócios agrícolas e da atividade agrícola em geral nos países do BRICS é muito diferente. Muito diferente da China à Rússia, do Brasil à Índia. Elas não têm absolutamente nada em comum, eu acho. Eu diria que não tem nada em comum, mas realmente não tem muito em comum. Eu diria que Rússia e Brasil têm estruturas duais, porque, quero dizer, os complexos de exportação são dominados pela agricultura em larga escala. Mas também temos um enorme setor de agricultura familiar, tanto no Brasil quanto na Rússia. Na Rússia vocês chamam de agricultura subzetny arey. Eu acho. Não lembro a palavra russa para isso, mas é uma agricultura bem pequena, fazendas minúsculas. Mas a grande maioria das pessoas vive em áreas rurais. Aqui no Brasil nós também temos um setor de agricultura familiar enorme e heterogêneo, que representa a maioria dos, digamos, estabelecimentos agrícolas. Mas eles têm, digamos, aqui no Brasil, menos de 25% da terra, embora sejam mais de 75% dos estabelecimentos. A Rússia é parecida. Enquanto que na Índia e na China é diferente. Mas mesmo entre os dois, China e Índia, existem diferenças. Ambos são baseados em agricultura familiar, agricultura camponesa, eu diria. E, no entanto, eu diria que na Índia, os complexos agroindustriais são muito incipientes. Eles dizem que a indústria alimentícia é dominante no setor informal, enquanto na China, a produção agrícola primária é baseada na família. Mas o sistema agroindustrial é muito bem desenvolvido. Eles têm indústrias de processamento de insumos. Eles têm indústrias de processamento de alimentos. Eles têm grandes empresas de comércio. Eles têm grandes empresas de tecnologia que atendem ao setor agrícola. Então, o setor agrícola é moderno, mas de base familiar, diferente da Índia, que é mais complicado. Os BRICS juntos, se considerarmos todos os países do BRICS, controlam cerca de 45 a 50% da produção global de grãos e 42% de todas as terras aráveis do mundo. E como podemos ver, eles não têm uma política agrícola comum. Essa lacuna estrutural é uma fraqueza ou o enorme peso combinado deles em alimentos e terras pode, mesmo assim, remodelar o sistema global? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, acho que a discussão que acabamos de ter ajudou a esclarecer as diferenças estruturais entre os países. Você está certo sobre o ponto principal. Os BRICS representam uma grande parcela da população mundial: terras, água doce, produção de alimentos, fertilizantes, comércio de grãos e demanda dos consumidores. Eu não sei exatamente os números aqui, mas a verdadeira questão é se esse peso material pode se transformar em poder institucional para esses países.
E minha resposta é sim, mas de forma desigual, e não através de uma política agrícola comum. Os BRICS não são a União Europeia. Eles não têm um orçamento agrícola comum, regime de subsídios, regras sanitárias, reservas de alimentos ou mesmo uma autoridade supranacional capaz de disciplinar as políticas nacionais. Diante dessas diferenças, não espero algo como uma política agrícola comum dos BRICS, como há na Europa. Veja, a China, por exemplo, é uma grande importadora com uma estratégia de segurança alimentar centrada no Estado. A Rússia, por sua vez, é uma grande produtora de trigo e fertilizantes, exportadora. O Brasil é uma potência do agronegócio, especialmente em soja, milho, carne, açúcar e café. A Índia é uma grande produtora, mas também um país onde os preços dos alimentos, as compras públicas, os subsídios e a política dos agricultores são explosivos. A África do Sul, por sua vez, desempenha um papel menor, mas importante, nos mercados regionais de alimentos na África, especialmente na África Austral, eu diria. Esses interesses são diversos e não convergem automaticamente, porque exportadores e importadores não querem a mesma coisa. Grandes empresas do agronegócio e pequenos agricultores familiares não querem a mesma coisa. Países preocupados com a inflação dos alimentos e países preocupados com receitas de exportação têm prioridades diferentes, certo? Então, a falta de coordenação é real. Isso limita a capacidade dos BRICS de agir como um bloco agrícola unificado, estabilizar os preços dos grãos, gerenciar reservas ou substituir as instituições dominadas pelo Ocidente na governança alimentar. Mas isso é só metade da história. E aqui está o principal argumento do meu livro, que é que os BRICS não estão transformando o regime alimentar global agindo como um bloco único. Eles o transformam por meio de suas diferentes trajetórias de desenvolvimento. O poder deles vem do fato de que cada um ocupa uma posição estratégica no sistema agroalimentar global. A China, por exemplo, transforma os mercados através da demanda, reservas, empresas estatais como a COFCO, financiamento de infraestrutura e estratégias de aquisição, como aqui no Brasil para a soja. A Rússia faz isso através do trigo, fertilizantes, corredores do Mar Negro e da Eurásia e diplomacia de segurança alimentar. O Brasil faz isso através da soja, carne, redes de liderança, logística e exportações competitivas do agronegócio, além da proteção da sua agricultura familiar. A Índia faz isso através do arroz, estoques públicos, distribuição interna e o peso político dos agricultores, que têm realizado protestos nos últimos anos, além do enorme mercado consumidor. Então, mesmo sem uma política agrícola comum, os BRICS remodelam o sistema agroalimentar porque os mercados globais precisam se ajustar às suas decisões nacionais. Então, no livro, eu argumento que os BRICS não são meramente objetos dos regimes alimentares. Eles são organizadores da mudança a partir de dentro. Mas eles organizam essa mudança de forma desigual. O contexto mais amplo no qual estão organizando essa mudança é o que o pensador italiano Antonio Gramsci chamou de interregno. É o momento em que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Um momento em que a hegemonia ocidental está enfraquecida, mas uma nova ordem estável ainda precisa ser estabelecida. Ainda não chegou, ainda não veio. Então, nesse contexto, os BRICS não aboliram o antigo, mas o pluralizam, tornam-no mais policêntrico. Deixe-me só falar um pouco sobre a Bolsa de Grãos dos BRICS, por favor, que é um bom exemplo. É algo que eu não explorei tanto no livro, mas tenho algumas palavras a dizer. Não é uma política agrícola comum, nem mesmo uma alternativa totalmente, digamos, funcional a Chicago ou Londres. Mas politicamente é significativo porque mostra uma tentativa de se afastar do peso material para o poder institucional. Se os BRICS são grandes produtores, consumidores, importadores e exportadores de grãos e fertilizantes, por que a descoberta de preços, liquidação, seguros, gestão de riscos, referências de commodities e qualidade devem continuar tão dependentes de instituições dominadas pelo Ocidente? Por que não temos voz sobre isso?
Claro, existem obstáculos para construir essa voz: liquidez, confiança, padrões de qualidade, moedas nacionais, câmbio, infraestrutura, concorrência com outras bolsas e até mesmo os interesses divergentes entre importadores e exportadores dentro dos BRICS. Como falamos. Então, eu não exageraria a importância da Bolsa de Grãos dos BRICS, porque nos próximos anos ela pode continuar sendo parcial. Mas mesmo como projeto, ela revela uma visão, uma direção. Os BRICS não estão construindo um único estado agrícola, pois eles não são um bloco, mas estão criando instituições paralelas, parciais e flexíveis para expandir, ganhando assim espaço. O poder deles está menos na unidade do que em uma, digamos, indispensabilidade estratégica. Não podemos pensar no comércio agrícola mundial sem considerar o papel dos BRICS. Então, sim, existe uma lacuna de coordenação. Não existe uma política comum unificada, mas isso não neutraliza a influência deles. Os BRICS, apesar dessa lacuna de coordenação, podem remodelar o sistema alimentar global, porque o próprio regime alimentar está se tornando mais fragmentado, geopolítico e policêntrico. Então, os BRICS são a condição normal para lidar com essa situação neste momento crítico que estamos vivendo. Obrigada. Vemos que os países dos BRICS não têm uma política agrícola comum. Eles não são um bloco institucionalizado e etc. Mas os BRICS têm uma doutrina compartilhada de soberania alimentar? O que você acha? Ou cada país está simplesmente seguindo o próprio caminho? O que eu quero dizer é que a Rússia, como você corretamente disse, nos anos 90 era importadora de trigo. Agora se tornou uma exportadora, uma das maiores exportadoras atualmente. O 15º Plano Quinquenal da China coloca a autossuficiência alimentar como seu foco principal. Então, como você vê isso de modo geral? E o Brasil e a Índia? Os países do BRICS têm uma doutrina compartilhada de soberania alimentar. O que você acha? Eu não diria que os BRICS têm uma doutrina compartilhada de soberania alimentar em um sentido forte. Cada país tem o seu próprio, cada país está jogando o seu próprio jogo. Mas sim, jogando o seu próprio jogo. Mas esses jogos não são independentes uns dos outros. Existe uma direção comum. A ideia de que a segurança alimentar é cada vez mais entendida como parte da soberania nacional, da autonomia geopolítica e do poder do Estado. E aqui, para deixar claro o que queremos dizer com segurança alimentar ou doutrina da soberania alimentar, é útil distinguir entre dois significados atuais do conceito de soberania alimentar. É controverso. De um lado, você tem o sentido do movimento social expresso por La Via Campesina, e aqui no Brasil, pelo MST, o movimento dos trabalhadores sem terra. Para eles, soberania alimentar significa controle democrático sobre a terra, produção, mercados, dietas, reprodução ecológica para o povo, não para o Estado. Assim, os BRICS não possuem um projeto comum de soberania alimentar. Em muitos casos, os privilégios das grandes corporações e do agronegócio apoiado pelo Estado, como no Brasil e na Rússia e até mesmo na China, até certo ponto são fortalecidos. À custa dos camponeses, dos pequenos agricultores, dos trabalhadores rurais, das populações indígenas. Então, nesse sentido, não temos soberania alimentar no sentido desses movimentos sociais, mas em um sentido geopolítico, que é o sentido que predomina, por exemplo, na Rússia. Política agrícola, soberania alimentar, significa isso, significa como uma capacidade do Estado de garantir o abastecimento interno, reduzir a vulnerabilidade a potências hostis, controlar commodities estratégicas, usar alimentos, fertilizantes, logística, acesso ao mercado como instrumentos de poder através de uma política nacional centrada no Estado. Então, nesse sentido, China e Rússia são decisivas. A Rússia usou o poder alimentar como um meio para se tornar uma potência geopolítica, porque ela estava enfraquecida desde os anos 90,
E, na verdade, toda a história soviética, como já discutimos, não foi exatamente uma história de sucesso. Mas desde Putin, as coisas mudaram drasticamente. E até mesmo existe na Rússia de hoje, alguns. Alguns anos atrás, houve uma entrevista de Dmitry Medvedev em que ele falou sobre a comida para a Rússia como uma arma silenciosa, que na verdade estava se tornando mais importante nas exportações do que armas reais. Quero dizer, ele disse isso antes do conflito na Ucrânia, mas naquela época era real. Os números eram maiores na exportação de alimentos do que na exportação de armas reais. Mas não porque a Rússia necessariamente pare sua exportação agrícola para criar fome em outro país. Por outro lado, o outro caso é real. Porque a Rússia, o grão e seus fertilizantes são indispensáveis para muitos países. Mesmo no Brasil, eu acho que a maioria, mais de 80% dos fertilizantes que importamos vem de fora. Sim, fertilizantes, e especialmente da Rússia. Sim, eu poderia continuar se você me permitir. Por exemplo, a China. A China é mais complexa. A China é diferente porque não é um grande exportador de alimentos como o Brasil ou a Rússia. É um grande produtor. É o maior país agrícola do mundo. Mas também é um grande importador, especialmente de soja, grãos para ração, carne e vários insumos. Então, carne. Sim, como no caso do Brasil, eles importam muita carne bovina. Acho que eles estão começando a importar frango da Rússia. E carne suína, carne de porco. Porco, sim, porco. Sim. Então, o poder alimentar da China opera através da demanda, a enorme demanda deles. População enorme. E eles, sim, têm uma população enorme com padrões de renda relativamente altos. Então, eles são uma enorme fonte de demanda para o mundo e eles têm. A China tem uma política agrícola importante de estoques, eles têm reservas, têm políticas de aquisição. Eles criaram seus próprios padrões, eles têm enormes infraestruturas, têm financiamento, têm diversificação de fontes de suprimento. Então, a estratégia de soberania alimentar não é sobre autarquia, é uma interdependência controlada com o mercado mundial. O Estado busca basicamente a autossuficiência em alimentos básicos como cereais, milho, trigo e arroz, enquanto utiliza os mercados globais de forma seletiva para ração, proteínas, óleo, oleaginosas e carne. E é por isso que a segurança alimentar continua sendo central neste último plano quinquenal, porque eles têm metas de produção de grãos. Eles têm, como posso dizer, metas de proteção de terras aráveis, o que eles chamam de linhas vermelhas. Eles têm novas tecnologias de sementes agora, depois que a China comprou a Syngenta. Eles têm pesquisas em agricultura inteligente, em carne de laboratório, em proteínas alternativas. Eles têm uma política de desenvolvimento rural que eles chamam de revitalização rural. Então, eu diria, por exemplo, que a Rússia é mais forte no lado da exportação, enquanto a China é forte no lado da importação e na coordenação. Enquanto a Rússia diz, vocês precisam dos nossos grãos e fertilizantes, a China diria, vocês precisam de acesso aos nossos mercados, ao nosso financiamento, à nossa infraestrutura e à nossa demanda. Sim. Se você pensar no Brasil e na Índia, por outro lado, eles são diferentes da China e da Rússia. Diferentes, mas diferentes, porém semelhantes, porque a Índia também tem uma população enorme, uma população jovem, uma população em crescimento. E eles realmente querem comer. Eles precisam de arroz, precisam de soja, precisam de carne. Aí entra o Brasil com sua capacidade exportadora. Você está certo. É diferente, mas parecido, sim, complementar, por assim dizer. Mas a questão, por exemplo, é que nesse processo de transformação do regime alimentar internacional, Rússia e China têm uma posição mais de definir regras, como posso dizer, enquanto Índia e Brasil são mais seguidores ou adaptadores das regras, por assim dizer. O poder alimentar do Brasil, por exemplo, vem da competitividade do agronegócio em soja, milho, carne, açúcar, café, logística, portos,
as fronteiras do Cerrado, a proteção da Amazônia, mas o Brasil geralmente usa esse poder de forma mais pragmática. O Brasil, por um lado, quer acesso ao mercado na China, que agora é sua principal fonte de demanda, mas também quer comércio com a Europa. Ele quer poder de barganha na OMC, onde a Rússia está excluída hoje e não tem mais voz. E quer espaço para combinar, por um lado, as exportações do setor de agronegócio em larga escala com políticas de combate à fome, à pobreza e de apoio à agricultura familiar no país. A Índia também é uma seguidora, com um Estado muito mais voltado à segurança alimentar interna, digamos assim, porque uma parte maior da população vive em situação de pobreza. Então, eles têm esse enorme sistema público de distribuição, cuja competência é realizar compras públicas, preços mínimos, estoques de grãos para manter a estabilidade política no país. Então, isso o aparato de segurança alimentar da Índia, por exemplo, opera com proibições de exportação de arroz e/ou trigo que afetam os mercados globais. Mas a prioridade deles é a legitimidade interna, porque basicamente querem ou precisam alimentar sua população e conter a inflação dos alimentos. Então, minha resposta: a África do Sul é um caso semelhante, mais voltado para o consumo interno. Então, minha resposta seria concluir a resposta. Não, os BRICS não têm uma doutrina compartilhada de soberania alimentar, mas compartilham uma lição histórica. Vamos dizer que China e Rússia são os desafiantes, pois transformam a segurança alimentar em uma alavanca geopolítica, enquanto Brasil, Índia e África do Sul seguem essa linha e se adaptam. Eles usam a política alimentar para defender seu espaço de barganha, a estabilidade interna e até a influência regional. Por isso, a soberania alimentar tornou-se estratégica. Não se trata apenas de alimentar populações, porque nenhum Estado sério pode deixar a alimentação totalmente a cargo do mercado. Trata-se de quem controla a infraestrutura da sobrevivência em um mundo tão fragmentado como este em que vivemos hoje. Obrigada, muito obrigada. É uma percepção muito profunda, uma discussão muito profunda que tivemos hoje, e vejo que poderíamos continuar por horas falando sobre a política agrícola nos países do BRICS em geral e em cada país separadamente. Espero que nossos espectadores tenham achado a entrevista interessante. Da próxima vez, prepararemos algumas perguntas para você, professora. E por hoje, deixe-me continuar, mas com a última pergunta. E eu convido você a mudar um pouco de posição e a observar a agricultura e o BRICS de outro ângulo. Estamos vivendo em um período de tempo e um período histórico em que metade da humanidade vive em cidades. E dizem sociólogos analistas que até 2030 pode ser que 70% da população mundial esteja vivendo em cidades. Então, as populações urbanas não têm nenhuma margem estratégica de abastecimento alimentar e dependem totalmente de cadeias de suprimentos frágeis. À medida que os BRICS se urbanizam mais rápido do que qualquer outro, o que isso significa para a segurança alimentar, para a estabilidade social, para o tipo de capitalismo que realmente pode sobreviver ao século XXI? O que você acha? O que você pode dizer? É uma boa pergunta. Pessoas se mudando das áreas rurais para as cidades. Sim, mas essa é a questão principal hoje, porque o mundo de hoje é um mundo urbano. Sim, a clássica questão agrária, a questão discutida por Marx, por Engels, por Lenin, por Prokofiev e por Bukharin na Rússia do século XX, era uma questão agrária de um mundo agrário. Hoje, eu chamo de questão agroalimentar porque se trata de um mundo urbano, não mais de um mundo agrário. Então, por exemplo, as Nações Unidas projetam a urbanização global para cerca de 60% até 2032 terços até 2050. Esses números são um tanto contestados.
Mas o rumo dessa questão está absolutamente correto, porque a humanidade está se tornando uma nova espécie, como eu disse. E isso muda a questão da alimentação. As cidades não se abastecem automaticamente. Elas dependem de um fluxo contínuo de grãos, carnes, vegetais, energia, fertilizantes, água, crédito, mão de obra, cadeia de frio, refrigeração, transporte, plataformas de varejo, sistemas de resíduos. Então, se esses fluxos são interrompidos, a estabilidade urbana se deteriora muito rapidamente. Então, a segurança alimentar em um mundo urbanizado, como vivemos hoje, não se trata apenas de produzir comida suficiente. É sobre a resiliência do todo, vamos dizer, metabolismo socionatural, conectando o campo e a cidade. Esse é o argumento central do meu capítulo 10, meu último capítulo do meu livro. A questão é que o rural não está fora da cidade, ele está dentro, faz parte da própria sobrevivência da cidade. A vida urbana depende dos solos, da água, da biodiversidade, do trabalho rural, dos corredores logísticos, dos sistemas de armazenamento, das regulamentações públicas. Então, se essas relações são governadas apenas pela minimização de custos, pela eficiência corporativa, as cidades se tornam vulneráveis. A Covid deixou isso muito claro durante a pandemia. Tudo ficou vulnerável. Muito frágil. Então, muito frágil. O mesmo em situações de guerra, como na Ucrânia e na Rússia, que são grandes fornecedores. No Oriente Médio, onde ficam os principais gargalos energéticos. O mesmo ocorre com choques climáticos. Então, a segurança urbana, a segurança alimentar urbana, está exposta simultaneamente a riscos ecológicos, logísticos, financeiros e geopolíticos. Para os BRICS, segurança alimentar não é só sobre fazendas, é sobre logística, proteção de terras, tecnologia, gestão do consumo. Então, a Índia enfrenta cidades enormes, pobreza rural persistente e um vasto sistema de distribuição, essencial para a estabilidade dos recursos. O Brasil é uma potência do agronegócio, mas a fome voltou nos últimos anos com o governo Bolsonaro. A Rússia tem um sistema de segurança alimentar que é muito estratégico geopoliticamente para a segurança nacional. Então, a questão é a seguinte: que tipo de capitalismo pode alimentar as sociedades urbanas sem destruir as bases ecológicas e sociais das quais a comida depende? Um capitalismo puramente neoliberal não consegue fazer isso porque trata a comida como uma mercadoria, como uma cadeia de suprimentos que vai corrigir sozinha os problemas e falhas do mercado. Portanto, um capitalismo verde corporativo também é insuficiente porque pode até reduzir o impacto ambiental, mas mantém o controle, os lucros e os riscos concentrados. Ele pode produzir, digamos, selos de sustentabilidade, mas não necessariamente sistemas alimentares resilientes. O que é necessário é uma forma de desenvolvimento mais integrada, que trate as infraestruturas alimentares como públicas e estratégicas, e não apenas privadas e comerciais. Deixo aqui minha palavra final sobre isso. É que o desenvolvimento rural não é mais uma agenda residual. É a eixo institucional da segurança alimentar em uma sociedade urbanizada. O futuro não é rural contra urbano ou local contra global. A verdadeira questão é como reconectar produção, consumo e natureza. Então, minha resposta para finalizar aqui é: a urbanização torna a segurança alimentar mais urgente, não menos. Quanto mais urbanos nos tornamos, mais precisamos ter consciência da necessidade de planejar esse metabolismo urbano-rural. Portanto, o capitalismo que eventualmente sobreviverá ao século XXI terá que alimentar as cidades, reproduzir a natureza e manter a legitimidade social, tudo ao mesmo tempo. Então, é isso. Se você não conseguir fazer essas três coisas juntas, não será uma civilização estável e agradável para nós ou para aqueles que vierem depois de nós viverem. Concluo com essas palavras. Muito obrigada, professora, por essa conversa. Muito obrigada mesmo. Queridos amigos, comida, terra e soberania não são apenas temas acadêmicos. Elas são as linhas de fratura do mundo em que vivemos hoje.
Então, fiquem de olho no livro da professora, os BRICS e o Sistema Agroalimentar Global, que será lançado em breve. Por favor, conte aos nossos telespectadores quando esse livro estará nas prateleiras. Está agora em preparação pela Routledge. Provavelmente será publicado no meio do próximo semestre de 2026. Sim, ainda este ano, eu espero. Perfeito. Professora, e eu te convido para a próxima discussão assim que seu livro for publicado, para que possamos ler e discutir mais uma vez. E eu convido nossos espectadores e ouvintes a lerem o livro e prepararem perguntas para você, se não se importar. Muito obrigado. Será incrível. Obrigada.